E sejam todos muito bem-vindos à nossa live semanal, nossa live de número 22. E hoje na live eu vou falar um tema que muita gente me pergunta sempre no Instagram. Bruna, me explica as modalidades dos leilões da Caixa. Eu vejo gente falando de venda direta, eu vejo gente falando de licitação aberta e eu não sei o que se trata. Para mim, leilão era leilão e agora tá aparecendo um monte de conteúdo falando de outros nomes, outras modalidades. Então, calma, fica comigo durante a live que eu vou explicar certinho o que são cada modalidade, quais são os caminhos, quais são as diferenças, quais são os detalhes. Então, presta muita atenção, fica comigo até o final dessa live e eu já vou adiantar para o pessoal que fica com preguiça de assistir a live, eu já vou adiantar que a última modalidade que eu vou falar nessa live é a melhor modalidade da Caixa. É uma modalidade que não tem disputa. Chegou, deu seu lance, o primeiro que deu o lance leva o imóvel sem disputa. Então, é um sonho, mas você vai ter que ficar até o final da live para conseguir saber qual é essa modalidade que eu tô falando. No final da live, eu vou falar a modalidade da Caixa Econômica Federal que não tem disputa, para você comprar o seu imóvel, sua casa própria, sem disputa. Legal? Fica comigo até o final da live, então, que eu vou falar o nome dessa modalidade. Vamos começar então a nossa live semanal de número 22 do nosso quadro do zero ao lance, o caminho seguro para sua primeira arrematação. Essa é uma live que acontece todas as quintas-feiras às 20 horas no meu canal do YouTube e também aqui na minha conta do TikTok. E essa live do Zero ao Lance funciona e serve para quem? Para as pessoas que querem comprar a casa própria com 30, 40, 50% de desconto. Então, se você ainda mora de aluguel e sonha em ter tua casa própria, aqui é o seu lugar, porque aqui no meu canal, nas minhas lives, nesse quadro do Zero ao Lance, eu falo, eu explico e eu te ensino a como você pode conquistar a tua casa própria pela metade do preço, com 40% de desconto, com 30% de desconto. Legal? Então, se esse é o teu objetivo, se esse é o teu sonho, o teu lugar é aqui comigo. E a nossa live de hoje tem o tema de modalidades de leilões da Caixa. A gente sabe que a Caixa é o banco que mais tem imóveis de leilão e ela tem algumas modalidades que mudam as regras e algumas são mais favoráveis do que outras, alguns detalhes diferentes. E para que vocês saiam dessa live entendendo essas diferenças dessas modalidades da Caixa, a gente vai conversar sobre isso hoje. Eu vou passar um slide bem detalhado com todos esses detalhes, com todas essas nuances que cada modalidade tem. Pessoal do TikTok, eu vou virar vocês vão conseguir assistir os slides, mas se vocês ficarem com alguma dúvida e quiserem ter acesso a essas lives, a esses slides, quer dizer, vocês me mandam direct, terminam a live aqui, depois de terminar, me manda direct que eu mando gratuitamente todos esses slides com todos os detalhes. Legal? Então me chama no direct que eu passo para vocês. Pessoal do YouTube já vai ter acesso aos slides por aqui, mas se quiser também no privado, pode me chamar que eu mando para vocês. Legal, antes de começar, quero saber quem já assistiu alguma live minha anterior, quem já me segue aqui no TikTok, quem já assistiu alguma live minha do quadro aqui no YouTube, me manda aqui que eu quero saber. Mas para quem ainda não me conhece ou não assistiu nenhuma outra live minha, vou me apresentar. Meu nome é Bruna Goldel, eu sou advogada e especialista em leilão de imóveis. Eu já arrematei diversos imóveis para mim mesma e para os meus clientes. E ao longo desses anos que eu tenho trabalhado com leilões de imóveis, eu pude perceber que os leilões não são apenas para investidores, eles também são para pessoas que querem comprar a casa própria, pessoas comuns, CLTs, que sonham em ter a casa própria e não tem aquele valor completo para pagar a casa própria, 500, 600 mil reais. E os leilões, eles são um caminho alternativo que você pode dar uma entrada, financiar o valor restante e comprar a tua casa própria pela metade do preço. Então, é nisso que eu acredito. E eu desenvolvi todo um passo a passo
para que você consiga arrematar, comprar a tua casa própria pela metade do preço. Legal? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, quer entender mais, quer saber como participar do seu primeiro leilão, já curte, comenta, compartilha toda vez que você interage comigo, seja no YouTube, seja no TikTok, o algoritmo entrega para mais e mais pessoas. E eu acabei de falar que o meu intuito é atingir o maior número de pessoas para que todo mundo saiba que pode participar de um leilão de imóveis. Então, curte, comenta, compartilha. Legal, então vamos começar no conteúdo, ao que realmente interessa. Vamos ver as modalidades dos leilões da Caixa. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou virar o pessoal do TikTok para que possam assistir aqui os slides. Lembrando que depois é só me pedir ali e eu passo os slides para vocês também. Vamos lá. Então, aqui a gente vai conversar hoje sobre as modalidades dos leilões da Caixa. As duas primeiras modalidades são aquelas normais, vamos dizer assim, as comuns que todo mundo conhece, primeiro e segundo leilão. Então, primeiro leilão, uma data, o leiloeiro marca uma data e define como a data do primeiro leilão. E o segundo leilão é a segunda data que o leiloeiro vai definir. O primeiro leilão, como que é definido o valor do primeiro leilão? O valor do primeiro leilão é de acordo com o contrato de alienação fiduciária ou o valor venal do imóvel, o que for maior. Então, aqui, o que eu quero que vocês entendam que é importante, que o valor do primeiro leilão não necessariamente é o valor de avaliação do imóvel. Então, muitas vezes a gente olha lá, primeiro leilão R$ 300.000. Então, quer dizer que o valor de mercado desse imóvel é R$ 300.000? Não. R$ 300.000 é o valor do contrato de financiamento ou o valor venal do imóvel, mas não necessariamente o valor de mercado. Então, você, na sua análise mercadológica, não pode levar em consideração apenas aquele valor do primeiro leilão, porque ele não é o valor de avaliação do mercado. Você precisa fazer um estudo, precisa fazer uma análise mercadológica para entender qual é o valor de mercado real daquele imóvel. Legal? Não se baseia apenas pelas informações que estão lá no site da Caixa Econômica Federal. Então, o valor do primeiro leilão será definido desta forma. Então, o primeiro leilão será realizado em até 30 dias após a consolidação da propriedade. Então, a pessoa fez um contrato de financiamento, ficou devendo as parcelas do contrato de financiamento. O que que vai acontecer? O banco vai consolidar a propriedade daquele bem. Vai falar: olha, você não me pagou, você está me devendo, então eu consolido a propriedade. A partir desse momento que o banco consolida a propriedade do bem, ele tem até 30 dias para realizar esse primeiro leilão. E tudo isso sempre registrado na matrícula. Então, a consolidação da propriedade, quando você pegar a matrícula atualizada do imóvel, vai estar lá registrado na matrícula, tá bom? E aqui o último parágrafo é aquilo que eu já expliquei para vocês, ó. Não existe avaliação do imóvel que foi para leilão extrajudicial. Diferente do judicial, que sim, um perito, um avaliador vai até o imóvel e faz uma avaliação. Lá no judicial, a mando do juiz. Aqui no extrajudicial não tem essa avaliação. Então, o valor que está ali é o valor do contrato de financiamento, que muitas vezes não reflete o valor real de mercado do imóvel. E por isso, você tem que fazer as suas próprias pesquisas. Legal? Que foi aquilo que eu expliquei para vocês. Não dá para confiar só naquele valor. Faça suas pesquisas para entender se aquele valor está ou não de acordo com o valor do mercado. Isso, primeiro leilão. Vamos para o segundo leilão. Então, o imóvel não foi vendido em primeiro leilão, ele vai para segundo leilão. Como que é definido o valor do segundo leilão? O valor da dívida de financiamento mais encargos. Ah, Bruna, então é por isso que algumas vezes eu já entrei no site da Caixa e o valor do segundo leilão estava maior do que o valor do primeiro. Porque na minha cabeça, Bruna, sempre o segundo leilão era mais barato ou era metade do preço. E um dia entrei lá no site da Caixa
e vi que o valor do segundo leilão estava maior que o valor do primeiro. Não entendi nada. Agora você vai entender. Porque o que define o valor do segundo leilão é a soma da dívida de financiamento mais encargos. Ou seja, se a dívida de financiamento daquele imóvel que você está ali analisando o anúncio, se a dívida de financiamento mais encargos for muito alta, o que que quer dizer? O valor do segundo leilão será superior ao valor do primeiro leilão. Então, sim, se a gente pega um imóvel com uma dívida muito grande de financiamento, pode superar e aí não vai valer a pena comprar no segundo leilão, sendo que o segundo leilão o valor está ainda maior. Legal? Então, o que que é importante que vocês entenderem? Que o segundo leilão não necessariamente, não é uma regra que necessariamente será pela metade do preço ou será mais barato. Sempre prestar atenção. Se o valor for superior, é porque a dívida de financiamento é alta nesse caso. Se no primeiro e no segundo leilão ninguém comprar, o que que quer dizer? O primeiro e o segundo leilão foram negativos. Então agora o banco vai ter que fazer outras modalidades de venda para vender, porque vocês concordam comigo que o objetivo do banco não é ficar com o imóvel, ele não quer ficar com um patrimônio parado lá, na lista de imóveis dele. Não faz sentido para a Caixa ficar com um monte de imóvel parado. Então, se ela não conseguiu vender no primeiro e no segundo leilão, ela vai ter que fazer alguma outra modalidade de venda para realmente vender e girar esse imóvel. Não dá para a Caixa ficar com o imóvel parado, pagando condomínio, pagando IPTU, beleza? Então, não deu certo no primeiro e no segundo leilão, não vendeu no primeiro e segundo leilão, a gente vai para a terceira modalidade da Caixa. Aí sim, uma modalidade própria da Caixa, que é a licitação aberta. Então, aqui, ó, terceira modalidade que a gente vai conversar hoje, licitação aberta da Caixa. Lembrando que primeiro e segundo leilão negativos será averbado na matrícula, tá? Então, vocês vão conferir a matrícula e conseguirão ver lá que foi negativo o primeiro e o segundo leilão. Então, vamos falar um pouquinho da licitação aberta. Até aqui, alguma dúvida? Tomar uma aguinha enquanto eu vejo se tem alguma dúvida. Não? Legal. Então vamos lá. Licitação aberta. É um processo competitivo formal de propostas. Então aqui o imóvel já é de propriedade da Caixa, porque ela já seguiu o que a lei determinava. A lei determina que ela faça primeiro e segundo leilão com as regras que estão previstas na lei. A Caixa já fez o primeiro e segundo leilão, não vendeu o imóvel, então agora o imóvel é da Caixa e ela pode vender da forma que ela quiser. Por isso que aqui ela coloca em licitação aberta. E ela pode determinar o valor de venda desse imóvel, porque agora ela não precisa mais seguir o que a lei diz. Primeiro, leilão, valor do contrato de financiamento, e segundo leilão, valor da dívida mais encargos. Isso é o que a lei está determinando que a Caixa faça. Mas agora a Caixa já seguiu a lei e ela já pegou esse imóvel para ela, porque agora o imóvel é dela. Sendo o imóvel dela, ela pode vender da forma que ela quiser e pelo valor que ela quiser. Então aqui a gente já começa a encontrar alguns descontos superiores, porque como imóvel é da Caixa, ela consegue colocar o desconto que ela bem entende para aquele imóvel. Então aqui em licitação aberta a gente já consegue encontrar alguns descontos bem legais. Então, como que funciona? A Caixa vai abrir um prazo, por exemplo, de 10 dias. Várias pessoas vão enviar as propostas delas ali para aquele imóvel. Ninguém vê a proposta do outro. Aqui que tá a grande sacada. É quase que às cegas. Você vai enviar a sua proposta, eu vou enviar a minha e eu não vejo a sua e nem você vê a minha. Então não é uma disputa normal ali de leilão que você fica acompanhando os lances e cobrindo os lances. Aqui cada um vai mandar a sua proposta sem ver a proposta do outro. E no final do prazo, a Caixa vai analisar todas as propostas e, obviamente, vai ganhar a melhor proposta. Então, você não sabe do lance dos outros. Aqui, um outro detalhe muito importante é: além de você não conseguir ver as propostas dos outros, então praticamente ter que dar uma proposta às cegas, sem saber quanto os outros participantes estão dando,
Outro detalhe muito importante aqui é que só aceita pagamento à vista. Lá em primeiro e segundo leilão, muitas vezes a Caixa aceita financiado. Aqui na licitação aberta, só aceita pagamento à vista, tá? Esse procedimento ele é feito por leiloeiro, ok? Então tem pagamento de comissão, sempre que for feito por um leiloeiro, tem o pagamento da comissão, e nessa modalidade, normalmente o arrematante não vai herdar débitos de IPTU ou de condomínio. Sempre consultar o edital. Por isso que aqui eu sempre digo, normalmente, via de regra, o arrematante nessa modalidade de licitação aberta não vai herdar débitos de IPTU, por exemplo. Mas se naquele leilão específico que você estiver analisando, o edital disser que você vai sim herdar as dívidas, aí nesse caso você vai herdar. Então, antes de mais nada, não pegue como uma regra que não muda, ok? Depende de edital para edital. É o que eu sempre falo para vocês. Todas as lives eu falo isso. O edital é a regra do jogo. É o edital que dita as regras do jogo. Então você sempre tem que ler o edital antes de participar de qualquer leilão. Beleza? Então, essa é a licitação aberta. Entenderam a licitação aberta? Ficaram com alguma dúvida? Aqui, os dois principais detalhes só aceita pagamento à vista e é uma disputa de propostas, na qual você não vê a proposta dos outros. Fica um prazo aberto e as pessoas que têm interesse naquele imóvel mandam as propostas e ganha a melhor proposta. Legal! Não vendeu em licitação aberta. O que que a Caixa faz? Vai fazer a venda online. Como que vai acontecer a venda online? Deixa eu enquadrar melhor o pessoal do TikTok aqui, ó. Então, a venda online. Você vai entrar no site da Caixa, vai gostar de um imóvel. Entrou no site, gostou daquele imóvel. Você vai estudar aquele imóvel. Então, vai pegar o checklist PPA, que é o meu checklist que dita certinho todo o passo a passo do que você precisa analisar e estudar antes de dar um lance. Então, estuda detalhadamente pelo checklist PPA o imóvel e depois, em vez de só aceitar o preço, o que que vai acontecer? Você pode enviar uma proposta. Então você estuda e envia uma proposta. Outras pessoas também podem enviar propostas. E no final ganha quem mandar a melhor proposta quando zerar o cronômetro. Então aqui a grande diferença da licitação aberta para cá, que aqui tem um cronômetro. Então, ó, quando você entrar no site da Caixa e ver um reloginho, é um cronômetro rodando no site da Caixa, é venda online. Então, ele vai começar uma contagem regressiva. Vamos supor aqui uma contagem regressiva de 2 horas. Então, você vai entrar no site da Caixa, vai ter lá um reloginho, uma contagem regressiva, e dentro desse prazo do reloginho, dessa contagem regressiva, você tem que mandar a sua proposta para aquele imóvel. Aqui, o que é importante, não ganhe mais rápido, e sim aquele que der a melhor proposta. Dentro daquele tempo, dentro daquele cronômetro, as pessoas enviam a proposta e ganha quem mandar a melhor proposta dentro daquele tempo. Não importa se você foi o primeiro a chegar, se a sua proposta não for a melhor, você não vai levar o imóvel. Então, aqui ganha quem deu a melhor proposta enquanto estava o reloginho correndo na contagem regressiva. Principal diferença: na venda direta e na venda online é a competição por proposta. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a venda direta. Daí eu volto aqui para mostrar a principal diferença. Mas antes aqui, ó, vamos terminar a venda online. Outra característica muito importante aqui: não tem leiloeiro, tá? Não tem leiloeiro. Aqui o imóvel está sendo vendido pelo site da Caixa. O reloginho está correndo no site da Caixa, a contagem regressiva está lá no site e não tem um leiloeiro fazendo todo o procedimento do leilão. Logo, se não tem um leiloeiro, não tem pagamento de comissão do leiloeiro, ou seja, economia para o arrematante. Gente, economia para o arrematante. Então, isso é muito importante aqui, porque quando a gente está ali tratando de imóveis de 100 mil, 200 mil, 300 mil,
a gente tem que considerar que depois tem o pagamento da comissão do leiloeiro, 5%. Se aqui a gente estiver falando de um imóvel, de comprar um imóvel sem ter que pagar 5%, já é uma super economia, gente. Um imóvel de 100 mil reais, 5% é 5 mil. Aqui, se você comprar um imóvel de 100 mil reais sem ter que pagar a comissão do leiloeiro, 5 mil a mais no seu bolso. Então, aqui é uma grande vantagem, tá? E aqui também, muitas vezes a Caixa aceita financiado, dependendo do edital. Então, eu gosto muito do Venda Online. Eu acho muito bom, porque aceita financiamento, muitas vezes, depende do edital, então sempre ler o edital. Não tem pagamento de comissão de leiloeiro, porque não tem um leiloeiro participando, e tem a contagem regressiva. Ainda assim, tem disputa, obviamente, porque ganha quem for a melhor proposta, mas tem ali o tempo da contagem, não tem o leiloeiro e muitas vezes financia. Então, tem muito, no meu ponto de vista, tem mais prós do que contra. Então, essa é a venda online. Entenderam? Ficaram com alguma dúvida? Alguma pergunta? Agora eu vou explicar para vocês a venda direta online. Venda online e venda direta online. Parece que os nomes são iguais, a mesma coisa, mas aqui vocês vão perceber que tem um detalhe muito importante que diferencia a venda online para a venda direta online. A venda direta online é como se a Caixa colocasse o imóvel em uma prateleira com preços fixos. Então, na venda online, o reloginho, o cronômetro tá rodando, legal? Aqui na venda direta online, o relógio tá zerado. Zerou o relógio. Então, quando vocês entrarem no site da Caixa e tiver o reloginho lá zerado, o que quer dizer? Tá em venda direta online. Quando tiver em venda direta online, gente, não tem disputa. Quem chegar primeiro e der o lance mínimo daquele leilão, leva o imóvel. Então aqui é a cereja do bolo. Para as pessoas que têm medo da disputa, que ficam, principalmente para investidor que não quer ultrapassar aquele teto máximo que tinha previsto, então não quer ter muita disputa, não quer ultrapassar aquele teto, aqui é a cereja do bolo, porque aqui não tem disputa. Pegou o imóvel, gostou do imóvel, zerou, o cronômetro tá zerado, estudou o imóvel e vale a pena, dá o seu lance. Então aqui não é quem der o maior lance, é quem chegar primeiro. Diferente da venda online. Lembra que aqui eu falei que não importa quem chega primeiro, importa quem der a melhor proposta dentro do prazo do cronômetro. Essa é a venda online. Na venda direta online, importa sim quem chegar primeiro, porque aqui quem chegar primeiro e der o lance mínimo vai levar o imóvel sem disputa. Legal? Então, como eu falei, não ganha quem paga mais, ganha quem chega primeiro. Então, você vai entrar no site, vai gostar do imóvel, vai estudar todo o imóvel pelo checklist PPA, vai dar o seu lance depois que você estudar, viu que tá tudo certinho com o imóvel, dá o seu lance. E se ninguém tiver dado um lance antes de você, o que que quer dizer? O imóvel é seu. Você vai levar o imóvel. Aqui, gente, a grande vantagem eu nem preciso dizer para vocês é zero concorrência, é sem concorrência, é sem disputa. Gostou, estudou, analisou, deu o lance. Se ninguém tiver dado antes que você vai levar o imóvel para casa. A desvantagem aqui é que exige rapidez. Imóveis bons acabam rápido. Assim como eu trabalho com leilões, todos os dias eu fico olhando o leilão que entra em venda direta online. Entrou um imóvel bom em venda direta online, eu pego rapidamente, estudo e já dou o lance. Não tem como você ficar deixando para depois. Você entende que um imóvel bom, ah, amanhã eu vejo, depois de amanhã eu vejo. Quando você chegar, alguém provavelmente já vai ter visto, já vai ter estudado e já vai ter dado um lance antes de você. Então aqui exige rapidez, porque os imóveis bons acabam rápido, mas é uma grande oportunidade. Além disso, por que que é uma grande oportunidade? Beleza, não tem disputa, não tem disputa de lances. Mas olha, gente, aqui também não tem leiloeiro. Aqui também é feito pelo site da Caixa. O cronômetro zerou e tudo, todo o procedimento, tudo é feito pelo site da Caixa. Então, não tem leiloeiro. Logo, não tem pagamento de comissão, ou seja,
economia, para o bolso de quem quer comprar casa própria, de quem quer comprar para investir. E aqui também, muitas vezes, a Caixa aceita financiamento. Claro que vai depender do edital, você tem que ler a regra específica daquele imóvel no edital, mas via de regra a Caixa está aceitando financiamento aqui na venda direta online. Mas vocês conseguiram entender a grande vantagem aqui da venda direta online? Não tem pagamento de comissão de leiloeiro, ou seja, economia, e não tem disputa. Chegou antes, estudou o imóvel e deu seu lance antes de que todo mundo, dando ali o valor mínimo, o imóvel é seu, sem disputa e sem pagar comissão de leiloeiro. Então, anotem aí, façam um coraçãozinho e venda direto online, porque é realmente uma grande oportunidade no site da Caixa Econômica. Então agora quero mostrar aqui para vocês rapidinho. Vou abrir aqui o site da Caixa só para mostrar como que fica a divisão ali dentro do site para vocês. Vamos lá. Então estou acessando aqui o site da Caixa. Busque seu imóvel. Aqui a gente vai colocar estado. Vou colocar aqui só para mostrar para vocês mesmo. Vou colocar São Paulo. Cidade. Vou colocar São Paulo também. Vamos lá, São Paulo. E aqui, ó, é nessa aba de modalidades de venda que vocês vão selecionar essas modalidades que eu estava explicando para vocês. Então, aqui você vai em selecionar e você consegue leilão, que é o primeiro e segundo leilão, leilão normal, primeiro e segundo leilão. Licitação aberta, venda online e venda direta online. Então, todas as modalidades que eu falei para vocês estão aqui, vocês conseguem filtrar. Vamos filtrar a venda direta online aqui em São Paulo só para a gente ver as opções. Vamos lá. Olha, gente. Então, selecionei Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, venda direta online, que é aquela que não tem pagamento de comissão de leiloeiro e também não tem disputa. Chegou, estudou, deu o lance, foi o primeiro, você leva o imóvel. Olha quantas opções aqui na cidade de São Paulo. Olha, gente, cada aba dessa tem 10 imóveis, tá? De opção. E aqui são 10 abas. Então, tem 100 opções de imóveis agora, fresquinhos, que basta você clicar, estudar o imóvel, analisar o imóvel, estudar a matrícula do imóvel, ver se está tudo certinho e dar o teu lance. Fazer aqui, ó, uma proposta. Foi o primeiro, você leva o imóvel. Então, eu quis mostrar aqui, deixa eu virar o pessoal do TikTok. Eu quis mostrar aqui para vocês isso, para vocês verem que as opções existem, as oportunidades existem. Acabei de mostrar para vocês o site da Caixa hoje, dia 4 de junho. Tem mais de 100 opções de imóveis só de venda direta online ali no site da Caixa em São Paulo. Só que vocês entendem que para vocês conseguirem participar desses imóveis, estudar, analisar, vocês precisam estar preparados? Se vocês não estiverem preparados e não souberem exatamente o que vocês precisam analisar, essas oportunidades estão passando todos os dias, estão acontecendo, é rápido, é dinâmico. E se vocês não estiverem preparados, vocês não conseguem participar dessas oportunidades. Então, estar preparado, saber exatamente o que você precisa analisar, qual é o passo a passo que você precisa fazer, vai te ajudar a, quando tiver essas oportunidades boas, vocês poderem abraçar essas oportunidades e poderem comprar realmente a casa própria com desconto, com 30, 40, 50% de desconto. Bruna, eu já tenho a casa própria, eu quero investir. Ok, se você estiver preparado, você consegue comprar um imóvel ali para investir. O importante é estar preparado para aproveitar todas essas oportunidades que o mercado de leilões traz todos os dias para gente. Legal, gente? Conseguiram entender as diferenças entre as modalidades da Caixa? Ficou claro? Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode deixar o teu comentário aqui, tanto no YouTube quanto no TikTok. Eu converso com vocês no privado. Eu sempre tiro as dúvidas de vocês. A gente troca informação e eu quero chamar vocês para olhar o link
que eu vou deixar aqui embaixo nesse vídeo do YouTube, que é um link para você agendar a tua sessão 1 a 1. O que que é a tua sessão 1 a 1 comigo? A tua sessão de diagnóstico. Muitas pessoas chegam para mim e elas não sabem os primeiros passos. Elas não sabem nem por onde começar. Então eu marco essa reunião com vocês e aí nessa reunião eu vou esclarecer, eu vou clarear quais são os primeiros passos que vocês precisam fazer para conseguirem participar do primeiro leilão de vocês. Então, tá inseguro ainda, não sabe nem por onde começar? Vem conversar comigo, agende a tua sessão de diagnóstico que a gente vai conversar e eu vou poder clarear as suas ideias e te dizer exatamente quais são os primeiros passos que você precisa fazer para começar ali nesse universo dos leilões. Lembrando que essa conversa é 100% gratuita, eu realmente quero te conhecer e quero poder passar para vocês os primeiros passos. Então já clica aqui, se você está no YouTube, no TikTok, que não vai ter o link aqui, você pode me chamar no privado, eu passo o link para você agendar a tua sessão de diagnóstico. Legal? Então é isso, já estamos nos aproximando aqui das 9 horas da noite, de um feriado. Legal, todo mundo que ficou comigo até agora aqui. Agradeço muito. Participar de live no feriado é realmente diferenciado, tá? A pessoa realmente quer comprar a casa própria, então já tá ali com uma disposição, uma força diferenciada. Agradeço vocês. E semana que vem, na próxima quinta-feira, a gente vai ter uma live muito legal. Como dar um lance em leilão? Porque eu sinto que essa é uma dúvida muito genuína, assim. A pessoa entende o que ela tem que analisar, faz todo o passo a passo, mas quando chega na hora do dar o lance, na hora do vamos ver, a pessoa não sabe como dar o lance. Então, vai ser uma aula bem prática. Eu vou ensinar na prática, abrindo ali o site, como que vocês dão um lance no leilão, como ver o histórico de lances, como analisar, fazer cadastro, fazer habilitação. A gente vai fazer algo bem detalhado e bem prático ali no site dos leiloeiros. Legal? Então espero vocês na próxima live da semana que vem, no dia 11 de junho, pré-Dia dos Namorados. Vem assistir a live para você poder aprender mais sobre imóveis, leilões, poder comprar a casa própria para ano que vem, no próximo Dia dos Namorados, já poder fazer uma jantinha de Dia dos Namorados na casa nova, no lar de vocês. Então espero vocês na quinta-feira que vem para a nossa próxima live do quadro do Zero ao Lance. Obrigada a todos que ficaram comigo até agora e até semana que vem. Tchau!